Vamos fechando então os nossos olhos e trazendo à nossa frente, sempre, sempre, Jesus. Jesus, o nosso mestre, nosso irmão maior, que nos acompanha em todos os instantes. E agradecemos a Ele. Agradecemos a Ele porque nesta caminhada que cada um de nós empreende, nesta encarnação, precisamos aprender, crescer, evoluir. E Ele é o grande mestre. É Ele que nos ensina, que nos mostra o caminho. Entretanto, na humanidade, tantos insistem em pegar caminhos tortuosos, fugir do melhor caminho, seduzidos pelas coisas da terra. Caminham de uma forma tão estranha. Parece que nunca partirão da terra. Não se preocupam em crescer, evoluir, amar, servir. E Jesus está aí, sempre nos orientando para que cada um de nós faça o melhor ao seu alcance. Então, que busquemos sempre compreender cada vez mais Jesus. E compreender cada vez mais Jesus é compreender cada vez mais a sua mensagem. Quem compreende a mensagem é porque compreendeu Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, novamente, boa noite a todos. Uma alegria, seu Laércio, tudo bom? Guarujá. Então, vamos continuar, né? Nós estamos falando dos 10 mandamentos, só que com enfoque do século XXI, né? Entendendo como que para nós deve ser entendido esses 10 mandamentos. Nós sabemos que Jesus deixou um mandamento novo. Deixo-vos um mandamento novo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas vamos voltar naqueles 10 mandamentos e entender como que estaríamos hoje se observássemos aqueles 10. Né? Observamos de forma indireta, sem sombra de dúvida, porque a lei, como nós dissemos em algumas lives anteriores, a lei nós estamos cumprindo sem estarmos preocupados com ela. Simplesmente fazemos o melhor. E quando se faz o melhor, estamos dentro da lei. Isso é importante que a gente tenha esse pensamento. Então, deixar de fazer as coisas, porque existe uma lei que me puna, eu não tenho a consciência despertada. Eu tenho preocupação com o meu bolso, com a minha liberdade. Só isso, nada mais do que isso. Portanto, em mim não habita preocupação com relação ao bem-estar do próximo. Quando eu compreendo, eu quero o bem-estar dele. Quando eu compreendo, não quero criar para ele embaraços. Quando eu compreendo o meu melhor caminho, eu percebo que amo e quero fazer sempre o melhor. Tá? Então, nós falamos sobre os 10 mandamentos, estamos falando, e vamos recordar alguns pontos que nós falamos na semana passada, muito rapidinho. Nós falamos, até tínhamos perguntado antes, será que nós temos vários deuses? E chegamos à conclusão que temos. Temos vários deuses ainda. Adoramos ainda vários deuses, né? O orgulho, o automóvel, o egoísmo, o apartamento, o sítio. Quantos deuses que nós colocamos acima do verdadeiro Deus. Por isso falamos que são deuses. Então, quando temos as coisas da terra, mas na justa medida, está ótimo. Precisamos sim. Mas nunca esquecer que Deus é um só. Por isso que no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá o capítulo 16 que fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, as coisas da terra, né? Que nós encontramos com tanta facilidade. E falamos também na semana passada que é triste, mas é fato. Muitos cristãos vivendo um cristianismo de facilidade. Muitos. O que é cristianismo de facilidade? Eu sou cristão, mas comodismo, não quero me envolver muito.
A renúncia, não quero renunciar às coisas que me agradam, né? Não quero me envolver. Perdoar, jamais. Posso perdoar aquele, mas aquele lá não. Então é um cristianismo de fachada, um cristianismo de facilidade, um cristianismo de barganha. Aí é complicado, né? E com relação a isso precisamos ir nos desapegando. E nós começamos a falar do segundo mandamento. E a primeira parte do segundo mandamento nós dividimos em dois. A primeira parte fala: não farás para ti imagem esculpida, não te encurvarás diante delas, nem as servirás. E nós falamos que temos, quantos deuses, quantas imagens esculpidas. E vamos ver que lá atrás, há 3.300 anos aproximado, quando Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos, que ele subiu no Monte Horebe, o Monte Sinai, conhecido como Monte Sinai, ele, quando retorna para a parte de baixo, a narrativa evangélica ou bíblica diz que ele teria ficado 40 dias e 40 noites. Só, não ficou uma eternidade. Quando ele desce, ele encontra o povo que havia, entre aspas, jurado a ele, servidão ao Deus, mas aí ele encontra 40 dias depois o povo adorando bezerro de ouro. O que nós adoramos ainda, em algumas situações ainda adoramos. Então, lembramos que nós fazemos isso quando saímos, por exemplo, da casa espírita, ou saímos da igreja, do templo, estamos lá dentro, está tudo bonitinho, tranquilo, ai que alegria, estou no meio dos irmãos, e de repente eu saio da casa, da igreja, aí a gente começa com aquelas críticas, aquelas avaliações, tanta coisa complicada, até citamos alguns exemplos, olha o carro do fulano, que lata velha, pronto, já estou fazendo o que não devo, Então, deuses, isso são deuses, é o Deus da crítica, é o Deus da inveja, é o Deus da maledicência como está hoje em dia, com as redes sociais, meu Deus, não dá para acreditar em nada, rigorosamente nada. Então, no mandamento diz para não esculpir imagens, nós esculpimos várias imagens sem nos darmos conta. Imagem material ou não material, não importa. Mas são imagens que colocamos em nós e vamos nessa caminhada assim, às vezes um tantinho complicada. Tá? Então, vamos continuar falando de como se adora a Deus, para não se permitir a entrada de novos deuses, porque aí nós nos perdemos. Nós temos exemplos magníficos de pessoas que souberam adorar a Deus como poucos conseguiram. Olha, vamos falar de uma pessoa que talvez pelo nome não se recordem. Agnes Goncha Borrachil. Não lembro. Nascida em 1910 e desencarnada em 1997. Madre Teresa de Calcutá. Torna-se missionária aos 18 anos e ingressou na Casa das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, na Irlanda. Recebeu o nome de Teresa, ali, quando ingressou no meio das irmãs de crença ali. Ingressou no mundo dos pobres. Ela pediu autorização às irmãs, ingressou no mundo dos pobres, necessitados, doentes, desamparados em Calcutá. Olha como ela adorou Deus. Fundou mais de 600 casas de socorro em mais de 100 países. Olha como ela adorou. Foi Prêmio Nobel da Paz em 1979. Viveu até os 87 anos e desencarnou em razão de parada cardíaca. Olha como ela adorou Deus. De uma forma maravilhosa. Podemos fazer o que ela fez? Provavelmente a mim falta competência para isso. Mas temos que buscar. Nessas pessoas temos que buscar o exemplo.
Olha a outra aí. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Quem será? Nascida em 1914 e desencarnou em 1992. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Nada mais, nada menos que irmã Dulce, da Bahia, né? O pai era dentista e professor universitário. A família tinha boas condições financeiras. Aos 7 anos, fica órfã de mãe. A partir dos 13 anos, olha o que essa menina fez. Acolhia mendigos e doentes em sua própria casa. Formou-se professora e ingressou na vida religiosa aos 18 anos, sempre envolvida com os pobres e os operários. Construiu, lá na Bahia, em Salvador, um enorme hospital que se iniciou em um galinheiro. Atendia os pobres, a Madre Superiora permitiu que ela cuidasse dos pobres ali e permitiu que ela utilizasse o galinheiro. Do galinheiro, ela fez um hospital. Que coisa maravilhosa, né? Nos últimos 30 anos de sua vida, viveu com 70% de sua capacidade respiratória comprometida. Com a saúde muito debilitada, desencarnou em 1992 aos 78 anos de idade. Olha que coisa. Adorou a Deus. Vamos para outro? Esse nós conhecemos bem, né? Francisco Cândido Xavier. Nasceu em 1910 e desencarnou em 2002. Viveu por 92 anos. Oriundo de família pobre. Órfão de mãe aos 5 anos de idade. Por toda a vida, teve problemas seríssimos de saúde. Olha, algumas das doenças. Pulmões afetados violentamente, porque ele trabalhou numa fábrica de tecido e aquela fuligem do tecido prejudicou o seu pulmão. Perdeu a visão do olho esquerdo e enxergava muito pouco do olho direito. Em 1940, ele teve um ataque de uremia, prisão na urina, que ele corria o risco de desencarnar. 1946, tuberculose. 1959, ele precisou sair de Pedro Leopoldo, foi para Uberaba, uma cidade muito maior, em razão da saúde, problemas de saúde. 1969, próstata. Depois, 2 infartos. Isso é só uma parte. Olha quanta coisa. Depois de vender verduras na rua, dar expediente noturno numa fábrica de tecidos e ser balconista de um armazém em Pedro Leopoldo, Chico trabalhou como escriturário, até se aposentar por invalidez em 1963. Viveu com esse dinheiro, da aposentadoria, e eventualmente com a ajuda de amigos até o final da vida. Só que escreveu mais de 400 livros, por volta de 450 livros, auxiliados por inúmeros espíritos. E os direitos autorais de seus livros foram integralmente doados, com registro em cartório, para obras assistenciais. Recebeu milhares de cartas do outro lado da vida, consolando mães, irmãos, pais, amigos que estavam desesperados. A fortuna deixada por Chico. Que fortuna, hein? Que fortuna. Ele deixou algumas dezenas de boinas. Ele adorava usar boina. Desencarnou dentro da maior simplicidade, assim como ele viveu. Olha que impressionante. Era um homem que poderia ser extraordinariamente rico, mas ele preferiu amar a Deus, e não ao dinheiro, e não à fama. Não queria saber, não. Então, essa é a forma de adorar a Deus. Vamos ao último aqui. Esse vocês acho que não conhecem. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Nascido em 1875 e desencarnou em 1965. Ele era teólogo, músico,
missionário, filósofo, médico alemão, nascido na Alsácia, que então fazia parte do Império Alemão. Descendente de uma linhagem de importantes políticos locais, naquela região, Albert foi filho de Louis Schweitzer, cujo pai era Philippe Chrétien Schweitzer, prefeito de uma cidade na Alsácia. Então já dá para ver que é uma pessoa de posse. Com 38 anos de idade, em 1913, depois de formado médico, mudou-se para Lambaréné, que ficava na colônia francesa do Gabão, na África. Portanto, com 38 anos, ele se mudou para a África, com o propósito de fundar um hospital para a população carente. Durante a Primeira Guerra, que foi de 14 a 18, por ser alemão, ele foi levado para a França como prisioneiro de guerra. Essa época preparou concertos, porque ele era músico também, com músicas de Bach, que foram realizadas depois que terminou a guerra, o conflito. Com o lucro obtido nessas apresentações artísticas, reabriu o hospital lá de Lambaréné, na África, tornando-se um reconhecido solidário, auxiliando sempre, um colaborador daquela população. Recebeu o prêmio de Goethe em 1928, outro, a Legião de Honra, em 1948, e o Prêmio Nobel em 1945. Faleceu lá, na África. Ficou a vida inteira na África. No dia 4 de setembro de 1965, aos 90 anos de idade. Ele passou a vida dele, uma pessoa rica, passou a vida inteira na África, ajudando as pessoas que não tinham nada, nem saúde. Uma frase de Albert Schweitzer, ele diz: o homem não será realmente ético, senão quando cumprir com a obrigação de ajudar toda a vida, a qual possa ajudar, e quando evitar também de causar prejuízo a nenhuma criatura viva. 4 pessoas, mas tem milhares, milhões, anônimos, que ninguém sabe. Então adora-se Deus através das boas ações, das boas obras, através dos irmãos, que de alguma forma são assistidos. Não importa se moralmente, materialmente, são assistidos. Você está amando a Deus através desse trabalho, doando o seu tempo, os seus recursos, o seu amor. É dessa forma que amamos a Deus, que adoramos a Deus, na figura do irmão. Mas, e no passado? Lá atrás, vamos voltar a 3.000 e tantos anos. Como que isso acontecia? Como era a adoração a Deus? Nós sabemos que a lei era dura, que as pessoas ficavam naquele verniz, que não se aprofundavam, que não tinham, de fato, um coração, uma ligação gostosa com a espiritualidade, com Deus, com esse conjunto de leis, não importa o que seja. Eles não sabiam, Alguém colocou aí, Divaldo, Maria, Divaldo, outro trabalhador, sem sombra de dúvida. Então, adoração dentro da velha lei, lá atrás, 3.000 e tantos anos, ficava no exterior, só no aspecto exterior, Vamos ver um episódio que vai mostrar bem. Isso aí já aconteceu na época de Jesus. Os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. Tinha lá o templo. Era o local de caminhada para os judeus. Iam lá para adorar a Deus no templo. Os samaritanos, já falamos tantas vezes dos samaritanos, que são aqueles judeus não considerados judeus, porque em razão do exílio deles em outros locais, já voltando séculos e séculos, eles perderam um pouco a identidade, eles perderam um pouquinho os costumes, até a própria religião ficou um pouquinho mexida. Então eles não eram reconhecidos pelos judeus como
judeus. Eram de terceira, quarta, quinta categoria. Só que esses samaritanos, que moravam na região entre a Galileia, que fica no alto, e a Judéia, onde está Jerusalém, eles ficavam no meio, uma região chamada Samaria. Ali tudo é muito pertinho, não tem as distâncias que estamos acostumados a ver aqui no nosso Brasil. Então os samaritanos, obviamente por esse preconceito, esse desprezo, eles não podiam ir até Jerusalém, amar a Deus lá no templo. Então eles amavam num monte, ali na Samaria, chamado Monte Gerizim. Então a gente já pode ver entre eles que era um tipo de adoração a Deus que gerava sofrimento, né? Machucava. Olha, eu não posso ir lá, olha, você não vem que eu te mato, aquela coisa toda. Existe isso hoje? Olha, você não é da minha religião, então você não entra no meu templo, ou se entrar você tem que se converter. Não faz sentido, não faz sentido. As pessoas, naquela época, como agora, muita gente, estavam presas a locais, a grupos. E quem inventou a religião não foi Deus, foi o homem. Mas isola Deus em razão da religião que ele criou. Fora do templo, fora da igreja, fora do centro. Parece que não é possível adorar a Deus. Que absurdo. E nós sabemos que o maior templo, o mais lindo templo que existe, é esse que está aí no peito de vocês. É o teu coração. Esse é o templo. Mas o homem cismou que, para adorar a Deus, você tem que vir aqui no meu templo, na minha igreja, no meu centro. Não, de forma nenhuma. E para mudar isso tudo, quem poderia mudar? Lançou a semente naquela época, Jesus. Vem Jesus. Nós falamos então do samaritano e do judeu. O samaritano não podia adorar Deus lá em Jerusalém, no templo. E Jesus vem nos mostrar a alegria, a liberdade ao adorar Deus. Nós vamos lembrar de um episódio onde Jesus, passando pela Samaria, ele conversa com uma mulher de lá, uma mulher samaritana. Naquela época, a mulher já era desprezada, né? Mulher era um ser deixado de lado, não tinha voz ativa, não tinha nada. E samaritana ainda piorava, né? Mas Jesus passa pela Samaria, e ali na Samaria tem um poço de água que é conhecido como o Poço de Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então Jacó é quem fez esse poço ali na Samaria. Então ali naquele poço Jesus para, os discípulos vão procurar algum alimento, alguma coisa, e ele fica sozinho naquele poço e aparece a mulher. E aí ele se dirige à mulher, e a mulher samaritana, ela foi lá para tirar água, e ele pede: mulher, dá-me dessa água. E depois, no término da conversa, ele fala: eu dou a água da vida. Então ela demonstra, dizendo que, olha, eu não posso ir até Jerusalém, então eu tenho que adorar a Deus aqui. Ela mostrava sofrimento, dor, para adorar a Deus, né? Eu vou ler, se me permitirem, um trecho do meu livro, do meu primeiro livro, que é Caminhando com Jesus na Galileia, que narra exatamente esse episódio, no Caminhando com Jesus na Galileia. E diz assim: por volta da hora sexta, nos encontrávamos junto à herdade de Jacó, a propriedade de Jacó, que Jacó dera ao seu filho, José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. Todos os discípulos decidiram ir anonimamente até a cidade, em busca de alimentos. E anonimamente porque eles eram judeus, estavam no meio dos samaritanos. Olha a briga. Enquanto o mestre encontrava-se ali sentado, veio uma mulher samaritana buscar água, trazendo consigo todos os apetrechos, né? Balde, corda. Disse-lhe Jesus: mulher,
dá-me de beber. Ao que a mulher samaritana respondeu: como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Os judeus não ousam falar conosco. E aí Jesus diz: se tivesses conhecido o dom de Deus e reconhecido quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado a água da vida. É o ensinamento, a água da vida. A mulher, não compreendendo o que Jesus lhe havia dito, disse-lhe: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, e ele é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos, e o seu gado? Ela não sabia o que era essa água da vida. E Jesus diz: todo o que beber da água deste poço saciará a sede imediata, mas, passado algum tempo, retornará em busca de uma nova água, pois já estará com uma nova sede. Disse-lhe Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, que é a informação, a orientação, o caminho, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Bom, sentindo todo o clima de amor que emanava de Jesus, aquele jovem judeu, a mulher falou emocionada: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Ela estava misturando as águas. Para mostrar à mulher quem ele realmente era, disse-lhe: mulher, vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: não tenho marido, Senhor. E Jesus completa: disseste bem, minha filha, não tenho marido, porque teu coração esteve entrelaçado a amores que partiram de volta ao seio de nosso Pai. Mas quanto ao que agora amas, ainda estás em via de oficializar esta união junto aos de tua família. E aí a mulher ficou impressionada. Como que ele sabe disso? E ela diz: vejo que realmente és profeta, pois dizes de algo que não te foi revelado por mim. A mulher disse: sofro, vivo confusa, e busco incessantemente encontrar-me com o melhor entendimento. Nossos pais adoram a Deus neste monte, cujo nome é Gerizim. E vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Isso me deixa confusa. Será que Deus tem ouvido meus louvores? Olha o sofrimento que maltratava. Ao invés de ter alegria na adoração, na comunicação, no contato com Deus, ela tinha agonia. Olha o que o homem faz, como a gente polui as águas do entendimento. E aí Jesus diz: mulher, o homem poluiu as águas da crença, colocando acima de tudo os seus interesses pequenos. Modificou a verdade e vive em meio aos equívocos, resultando daí a confusão em que te encontras. Crê-me, a hora vem em que nem neste monte, que era o Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o divino Criador. Muitos adoram o que sequer conhecem, mas é preciso conhecer aquilo que se adora. E este conhecimento me propus trazer a vós, quando ele me enviou. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito
e verdade. Então não é templo, não é parede de pedra, não é isso não. E aí ela diz, eu sei que virá o Messias, que se chamará o Cristo. Quando ele vier, haverá de nos anunciar todas as coisas, ela disse para Jesus. E Jesus termina o diálogo dizendo, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Então que beleza, né? Jesus mostrando, adoração tem que ser uma adoração livre, espontânea, feliz, alegre, sem restrições, sem condenações, porque senão é complicado. Mas como falamos lá, esse episódio aconteceu há 2000 anos. Vamos ver como andam as coisas hoje. Esse entendimento nos dias de hoje. Olha que interessante. Nós temos a receita. Jesus nos deixou o roteiro, né, para que a gente ame a Deus, Pai, conjunto de leis, não importa o que, né? Então, para amar Deus, as leis, é seguir seus mandamentos. É preciso procurar seguir a orientação de Jesus, pois ele trouxe um despertar para a verdadeira vida em sociedade. Jesus veio chamar a atenção para que a nossa vida seja boa em sociedade. Eu não tenho que ficar enclausurado, não, eu tenho que ficar no mundo. Eu nasci para o mundo. E eu melhoro a vida, essa vida em sociedade, quando eu ajo com consciência moral cristã. Não importa onde eu esteja. Quando eu testemunho Jesus, onde quer que eu esteja, mostro que amo e respeito ao Pai. Nem em Jerusalém, nem em Gerizim. Não, amo e respeito o Pai. Pois em todos os ambientes, esse conjunto de leis, essa força cósmica, esse Pai, está. E Ele me dá oportunidades de demonstrar esse amor. Na vida religiosa, no ambiente de trabalho, na escola, na roda de amigos, enfim, em todos os lugares, né? Sem restrição, sem preocupação, sem vergonha, sem dores, sem crítica. Então eu mostro esse respeito e esse amor quando eu luto contra preconceitos. Que preconceito? Racial, cor, gênero, nível social, pobreza, abandono. Quando eu socorro o próximo em suas necessidades. Que necessidades? Várias. Questões morais, necessidades materiais, sofrimentos emocionais, tudo. Mas nesse mandamento, que é o segundo mandamento, ainda tem pontos a serem analisados, né? E nós vamos continuar falando do segundo mandamento. A segunda parte, a primeira parte falava, né? Que nós falamos agora. Não farás para ti imagem esculpida, que nós fazemos ainda, né? Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Ainda fazemos, né? Um pouco fazemos. Temos que ir largando aos poucos, tá? Mas a segunda parte desse mandamento, do segundo mandamento, ele diz: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Zeloso, cuidadoso, ele fica atento. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Opa! Iniquidade dos pais ele visita nos filhos. Mas ele completa. Na terceira e na quarta geração daqueles que me odeiam. Então ele visita os filhos na terceira, quarta geração desses que odiaram a Deus. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Bom, ele falou daqueles que me odeiam. Será que a gente já viu alguém que dissesse assim, eu odeio Deus? Eu, pelo menos, acho que nunca ouvi. E essa palavra é um pouquinho complicada. É um problema de falta de palavra similar, né, para a nossa língua,
problema de tradução, equívocos, né? Às vezes não tem a mesma a palavra que pudesse traduzir de uma forma diferente. Então, odeiam, amam menos. É aqueles que me amam menos, Deus falando, né? Aqueles que me ignoram, aqueles que me desprezam, né? Aqueles que escolhem outros deuses, me amam menos, né? É natural assim. Vamos ver que próprio Jesus, o próprio Mestre, quem quiser procurar no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26, ele disse assim: se alguém vier a mim e não aborrecer, algumas traduções diz odiar. Então, se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, você tem que odiar a tua vida, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante. Odiar, então, não é odiar, é querer menos, né? Não ter a mesma intensidade. Então, se alguém vier a mim, e quando Jesus diz a mim, ele diz a mensagem. Jesus não quer ser adorado e nem deve ser adorado. Ele é muito amado, extremamente amado, mas a adoração se deve apenas a Deus. Então, quando ele diz, Jesus, aquele que vem na minha mensagem, no meu ensinamento, no meu evangelho, na boa nova, mas dá mais valor a mãe, o pai, o filho, as coisas, ou diz, olha, você está seguindo isso aqui, que é o caminho para a tua alma, mas você está dando muito mais importância às coisas da terra, mesmo que seja o pai e a mãe, né? Não é para desprezar, não, de forma nenhuma. Mas ele está dizendo, você não está valorizando a coisa principal, que é a coisa para a alma. Então Jesus, né, na tradução, apareceu também um odiar que obviamente não é odiar. Então, nesse mandamento, é associada a iniquidade àqueles que me odeiam, né? Ou seja, aqueles que não buscam a evolução espiritual, o crescimento das coisas da alma, que ignoram essa força suprema, esse conjunto de leis que chamamos de Deus. E na humanidade, muitos ainda entendem que Deus está sempre a postos para punir os infratores, né? Eu vou visitar, tal. Por quê? Aí ele vem punir, ele vem matar, vem condenar. É por esse motivo que fala-se muito, está muita coisa escrita no Velho Testamento sobre temer a Deus. Não se teme a quem se ama. Não pode. Você que tem seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu marido, você ama. Não teme. Quem ama, ama. Não há por que temer. Então, vamos ver que ainda hoje tem até a figura daquele pecado original. Lembram-se? Pecado original, talvez quem nunca passou pelos bancos da religião católica não vai lembrar, né? Pecado original. Até ele acabou sendo criado, não faz o menor sentido, né? E ainda continua sendo aceito por muitas pessoas. Obviamente é uma alegoria, né? Nós temos que olhar com esses olhos. Não é desrespeito, não é crítica. Temos que olhar com a razão, analisando. Então, nessa alegoria, o pecado original seria o primeiro pecado cometido por Adão e Eva, narrado lá, né, no Velho Testamento, que teria separado a humanidade de Deus, através do pecado original, o pecado que Adão e Eva cometeram, os dois, teria separado a humanidade de Deus, porque todos passaram a ser, dentro dessa visão, que não faz o menor sentido, todos passaram a ser pecadores, por causa desse primeiro pecado. Olha que interessante. Vamos então recordar um pouquinho o episódio de Adão e Eva. Nós vamos ver
A doutrina nos esclarece, os espíritos orientam nesse sentido, que Adão e Eva até de fato existiram. E mais ou menos na época que se cogitou que eles tivessem vivido. Mas eles eram apenas um casal de um determinado grupo, porque a Terra estava muito habitada há muito tempo, né? Então, Adão e Eva, que teriam sido criados à imagem e semelhança de Deus, mas que falharam posteriormente. E aí foi aquela influência, lembram-se? Influência da serpente, o Satanás que veio e conseguiu falar através da serpente, obviamente alegoria, não tem outra forma, né? Eles, Adão e Eva, foram levados a uma cobrança, a uma escolha. Lembra o episódio da maçã? Pode comer tudo, menos o fruto dessa árvore, né? Então eles foram levados a uma cobrança, a uma escolha, que pedia àqueles dois, isso na alegoria contada, pedia qualidades, firmeza, entendimento que eles não tinham. Dá a entender que haviam sido criados, dá a entender, com qualidades, virtudes de tal forma consolidadas que permitiria a eles serem testados por Deus. Mas testado por Deus também não faz sentido. Você que tem teu filho, você orienta teu filho e vai orientar quantas vezes for preciso. Mas será que você vai ficar testando? É bonito ficar testando? Deixa eu ver se ele falha. Se ele falhar eu vou dar uma surra nele. Não faz sentido. No menor sentido, não é lógico isso, né? Mas é uma alegoria, respeitamos. E ainda, testados por Deus, acontecia um pior. Se eles falhassem, e na narrativa eles falharam, comprometeriam o futuro de toda uma descendência, de toda uma humanidade. Eles falharam, eu não comi maçã nenhuma. Então, comprometeram o futuro de toda a humanidade. A lógica, a justiça de Deus, que é infinita, não pode ser assim. Nunca poderia ser assim. Não faz o menor sentido. Ninguém surge perfeito e depois desaba para a imperfeição, né? Ninguém é criado para ser testado, para ver se ele falha, para ser punido de uma forma infinita, eterna. Não. Um filho, a lógica, falando na lógica, um filho começa a vida, a sua caminhada, sem saber nada. Ele vai aprendendo, vai seguindo. É assim, né? O pai ensina, o filho frequenta a escola, evolui de forma natural, vai aprendendo aos poucos, saiu do zero e vai subindo, crescendo. Não basta um único dia de aula para ele aprender. Não. Para aprender tudo, ele vai ter infinitos dias. Ele vai ter que ir à escola, retornar, ver o que fez, vai à escola, retorna para casa. Assim é a vida. É a lógica falando. Dá para ser diferente disso? Então, aquele pecado original, esquece, não tem, não faz sentido. Então, para essa frase desse segundo mandamento, visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, daqueles que me odeiam, nós precisamos entender. Quando falamos de idas e vindas, que é a questão do aprendizado, não aprendemos numa única vida, não podemos ser punidos por não termos aprendido ainda. A cada oportunidade aprendemos mais, retornamos para casa. É tão fácil entender a reencarnação. É tão lógico, é tão natural. Alguns dizem, mas e a ressurreição? Bom, entende-se ressurreição como ressurgir na Terra naquele mesmo corpo que ocupou tempos atrás. Não tem como. Parte do corpo já se perdeu na natureza, está lá num pé de couve,
outra parte foi para dentro de um rio. Não existe mais, acabou. Ah, mas para Deus tudo é possível. Bom, mas se tudo é possível para Deus, é muito mais simples eu desocupar esse corpo, voltar para minha casa, ver o que eu fiz, o que eu preciso aprender e retornar num novo corpo que está sendo formado. É tão simples. Então, se é possível ressurreição, por que não é possível reencarnação? Né? É tão natural, tão tranquilo. Então, quando ele diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta geração, daí para frente, daqueles que me odeiam, precisamos entender como é essa visita. Como que Deus visita um pai que errou? Vai visitar um filho que não tem nada a ver? Estranho. Jesus disse também, a cada um segundo suas obras. Cada um é responsável pelos seus atos, bons e maus. Aquilo que eu faço de bom, ótimo, eu vou estar feliz. Aquilo que eu faço de mal, eu tenho que arrumar, tenho que consertar. E nem sempre dá para fazer isso aqui, nessa própria caminhada. Você, eu, aqui, usando esse corpo, né? Não dá para transferir a responsabilidade para outro. Não tem, não há como. Os políticos de hoje gostariam de transferir, mas não tem como. Então, a chave para o entendimento dessa visita na terceira, quarta geração, reencarnação. Não tem outra forma. Reencarnação. Quando ele fala sobre a iniquidade de alguém, na condição de um pai, que estava ocupando ali, né, a função de um pai, que posteriormente pode retornar na condição de, pode, seu neto, seu bisneto, perfeitamente possível. Eu, quando desencarnar, eu posso retornar, posso, porque não é regra, eu posso retornar na casa de uma outra pessoa, posso retornar num local distante, a um convívio com outros tantos espíritos, porque a família espiritual nossa é enorme, né? Nós temos contato com muitos e muitos, mas eu posso também retornar na condição de neto meu, bisneto meu, a terceira, quarta geração, está aí. Então eu errei como pai e posso retornar como terceira geração, quarta geração, né? Isso não é regra não, mas pode acontecer. Não podia ele dizer que poderia retornar na segunda geração, ou seja, no filho direto de um pai, né? Como sendo, portanto, o próprio filho. Eu não poderia ser pai de mim mesmo, num outro filho. Ainda estou com o espírito vinculado a esse corpo, portanto, quando eu tenho a oportunidade de ter um filho, é porque eu não sou o espírito que está naquele corpo. Porque a ligação do espírito com o corpo que está surgindo, está sendo gerado, é no momento da geração. Não é 1 mês, 2 meses, 5 meses. Não, é no momento. Então era impossível eu, espírito, ocupar o corpo de um filho gerado por mim. Porque já tinha um outro espírito ali ocupando. Hoje, até seria possível eu ser pai de um filho meu. É possível. É possível que eu venha a ser o espírito que venha a ocupar o corpo de um filho meu, né? É aquela questão do congelamento de sêmen, já é possível. Eu posso morrer, desencarnar, ir e de repente vem lá uma nova vida e eu até vir. Não há problema nenhum, mas naquela época não tinha nada disso, né? Então, daí dizer que visito a iniquidade, a falha, o desprezo, o despreparo de um pai nos filhos ou na descendência, na terceira, quarta geração, daí para frente, né? Então, o mesmo espírito que se desviou do caminho do bem tem a oportunidade de ele mesmo, reencarnado como seu próprio neto, bisneto, daí para frente, sofrer as consequências
dos seus próprios atos e corrigir, trabalhar para corrigir. Isto está conforme a justiça divina. Olha como é lindo, né? Então estou corrigindo como neto meu, como bisneto meu. Pode acontecer isso, não é regra. Assim, a justiça se faz àquele que merece as suas consequências, né? Um texto de um profeta chamado Ezequiel, capítulo 18, estamos avançando um pouquinho, peço desculpas, mas Ezequiel, um profeta, capítulo 18, versículos 1 a 4. Olha o que ele diz. Isso aí lá no Velho Testamento. Que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotarão. Sabe quando come caqui verde? Que fica colando, fica uma coisa, né? Ele está dizendo, mas como que é isso? Esse ditado aí em Israel. O pai come a uva verde e é o dente do filho que fica pegando. É estranho, né? E ele diz ainda, Ezequiel, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, todos os espíritos, tanto o pai como o filho me pertencem, e aquele que pecar é que sofrerá as consequências. Em Jeremias, outro profeta, assim como estive atento para arrancar e derrubar, aí palavras que seriam atribuídas a Deus, assim como estive atento para arrancar e derrubar, para demolir, destruir, arrasar, ou seja, punir, tudo isso é punir, né? Do mesmo modo zelarei por edificar e plantar. Opa, já está subindo. Assim como cai, erra, também sobe, edifica. Assevera o Senhor. Assim, naquela época não mais se dirá, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado, equívoco, né? Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão, ficarão pegando, pegajosos. E tem mais um aqui, está no livro de Jó, capítulo 21, diz assim, dito popular, Deus castiga nos filhos os pecados do pai. Ora, isso no livro de Jó, ora, mas é o próprio pai faltoso que deve pagar por seu erro, a fim de que aprenda a lição. Querem anotar? Livro de Jó, Velho Testamento, capítulo 21, versículo 19. Então, nós vimos aí, concluímos o segundo mandamento, e a semana que vem vamos para o terceiro. Não tomar seu santo nome em vão. Tenho certeza que vocês não fazem isso. Tomar o nome de Deus em vão. Tá? Semana que vem a gente retorna então. Agradeço a presença de todos, né? Vamos então para a prece e trazendo à nossa frente a figura de Jesus, sempre Jesus. Obrigado, Jesus, por estarmos todos nós reunidos, essa família, essa nova família que temos. Estamos todos nós juntos, buscando te compreender melhor, te entender melhor, para que cada um de nós possa ter uma caminhada melhor, uma vida melhor e muito mais alegria durante esse período em que nos encontramos aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Desculpem por terem invadido um pouquinho, né? Então, um grande abraço a vocês e a semana que vem estamos juntos novamente, tá? O convite está feito. Convidem, né? Se gostaram, convidem amigos, parentes, colegas de trabalho, não importa, né? A estarem conosco. E quem puder também se inscrever nos nossos canais, porque aí é uma forma de nos comunicarmos. Combinado? Então,
encerrando. Jesus no coração, álcool gel na mão, tá? Até lá então. Gratidão, Lene, gratidão, Suzana, Núbia, tá? Deus te abençoe também. Alceia, beijo Alceia, Renata, Áurea, todo mundo, tá? Michel, tá aí. A semana que vem a gente está junto de novo, tá bom? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Ah, e vacina no braço também, né? Então é isso mesmo. Álcool gel na mão e vacina no braço. Tchau, tchau. Tudo de bom, pessoal. Obrigado.